Era uma moça que tinha sido estuprada e ela apontou um cara como sendo o seu estuprador. E esse cara foi preso. E ele dizia que não tinha sido ele, mas ela reconhecia, foi ele, eu tenho certeza, foi ele, foi ele, foi ele. E ele foi preso. E a gente foi coletar material genético dele, porque tinha ficado sêmen nas partes íntimas dela. Quando ela foi conduzida ao IML, foi feito o exame de corpo de delito nela, foi coletado esse material vaginal. E tinha sêmen. Então a gente sabia que ali a gente tinha um DNA do criminoso. E aí foi preso esse rapaz, dizendo que não era, que ele era inocente. E quando a gente fez o confronto genético, é tanto que ele cedeu o material dele de espontânea vontade, porque não é obrigado a ceder, né? Então ele cedeu, porque ele tinha certeza, não fui eu cedo quantos materiais foram necessários, e ele cedeu. E realmente, o confronto genético mostrou que não era ele, não tinha sido ele. Só que a moça, mesmo diante desse exame, ela dizia, mas foi ele, eu não sei o que aconteceu, foi ele. O cara foi a julgamento. Mesmo assim, com aquela prova, não arquivaram. Ele foi a julgamento. E, pasme, o juiz o condenou por estupro. E o juiz teve como justificativa a prova testemunhal. Que se ela reconhecia que era ele, era ele. Porque assim, o juiz, tá no Código de Processo Penal também, ele não tá restrito ao laudo, ele não é obrigado a julgar conforme o laudo pericial. Eu até tava vendo um dia desse, uma reportagem, não sei se era o da Atena, que ele falava assim, a prova pericial é a mãe das provas. Faz todo sentido, porque tem um peso muito forte, porque é uma prova científica. Porém, no nosso ordenamento jurídico, processual penal, não existe isso de mãe das provas, porque não existe prova, em regra, mais poderosa que outra. Então o juiz, ele não está forçado a julgar conforme a conclusão pericial, desde que ele justifique, porque não julgou conforme. E nesse caso ele justificou dizendo que era muito forte o depoimento dela, que ela não tinha a menor dúvida de que tinha sido ele, e que o condenava com base no reconhecimento dela. E esse rapaz obviamente se desesperou e foi para presídio e tudo mais. 4 meses depois, nós atendemos um outro caso que tinha um modus operandi muito similar a esse, que era assim, a moça estava em casa, o cara entrou dentro da residência e trancou os familiares no quarto. É porque essa primeira moça, ela estava só com uma irmã, que era menorzinha, então a irmã nem servia para reconhecer. Mas ele fez novamente isso, pegou quem estava na casa, botou num outro cômodo e estuprou a vítima. Ele só entrava para fazer isso, ele não roubava. E fez isso, e era o mesmo modus operandi. E também tinha deixado sêmen na moça. E aí a gente já tentou para comparar com o caso anterior. Mas imagina isso acontecendo em inúmeros casos, ou numa cidade vizinha, você não vai atentar para isso. Nesse caso, eu acho que foi Deus mesmo que botou assim na mão e se atentou e se comparou. E quando se comparou, viu que esse sêmen batia com o sêmen daquela outra vítima. E quando a gente fez o confronto com o do acusado, esse segundo acusado, bingo, dizia que era ele para os 2 estupros. Aí ele foi confrontado, interrogatório, e ele assumiu. Ele disse, não, eu estuprei ela, estuprei outra, e assumiu mais uns outros 3 estupros, assim. Era um cara que já estava fazendo vítimas há um tempo e não tinha sido pego. E aí foi informado a defesa desse outro cara que tinha sido preso, disse, olha, a gente tem uma prova nova, quando você tem uma prova nova você pode reabrir aquele caso, você pediu um novo julgamento, e isso foi apresentado, e ele foi julgado novamente, assim, em nível de recurso, já foi o desembargador que pegou o caso, e a coisa mais difícil que tem é um juiz querer contrariar outro